Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite, Leandro. Tudo bem, e você? Tudo ótimo por aqui também. Vamos esperar o pessoal chegar, aí a gente já começa, tá? Enquanto isso, pessoal, vocês puderem comentando para mim que cidade e estado que vocês estão falando, tá? E hoje, só para falar um pouquinho do tema, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a profissão de assessor de investimentos, né? Uma das coisas que eu tinha, uma das sugestões que eu tinha recebido, na verdade, é que eu estava trazendo muita gente de RH, e de fato, né, os últimos que eu trouxe têm relação com RH. Eu falei, então vamos diversificar, vamos trazer gente de profissionais de áreas diferentes, e aí eu chamei o João, né, e ele topou esse desafio. Então, assim, eu já vi aqui que o pessoal já está entrando, acho que já dá para a gente começar, mas né, esse quadro eu gosto de chamar de bate-papo com o Andria, porque é um bate-papo realmente bem informal, bem tranquilo nesse sentido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir comentando. E aí, para entender um pouquinho melhor, né, o João Vitor trabalha como assessor de investimentos, né, e ele vai contar um pouquinho dessa profissão para a gente, dar algumas dicas. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para ele se apresentar, contar um pouquinho para vocês quem é ele, né? Pode ficar muito à vontade, tá, João Vitor? Tá bom, obrigado, Leandro. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui. Quando o Leandro me chamou, eu fiquei muito feliz, assim, que sempre acompanho, ele é muito ativo nas redes sociais e ele queria dar chamar um convidado diferente, assim, ele achou que a minha presença ia agregar e eu topei na hora, assim, achei muito legal da parte dele. Agradeço desde já. E um pouco sobre mim, eu sou formado na FEI, sou engenheiro civil. Eu trabalhei alguns 4 anos com reforma de colégio público, na região de São Paulo, eu sou de São Paulo, né? São Paulo capital, e a gente fazia obra em lugares como regiões periféricas, né? Porque reforma escolar geralmente é bairro como Brasilândia, Capão Redondo. Então eu peguei muita obra assim em lugares inusitados, assim, né? Então, até conversando com outros engenheiros, essa época tem sido muito difícil para quem trabalhava com engenharia civil, né? E eu vejo muito engenheiro no mercado financeiro hoje em dia, né? Que sempre me falaram que o mercado financeiro adora engenheiro, isso é uma verdade, é uma realidade, né? Então, eu- como eram obras públicas, quando o governo começou a cortar um pouco de verba, assim, então, naturalmente, eu acabei procurando outro caminho. E sempre gostei de investir, eu sempre era um cara que gostava de aprender coisas novas sobre investimentos e resolvi tentar mudar de área. É, fiz um, Segui um conselho de um padrinho no meu casamento, ele trabalhava com investimentos já, ele ocupava uma posição importante e eu resolvi arriscar, assim. Então, eu me inscrevi numa pós, né, o MBA do IBMEC. Na época, eu estava morando no Rio, tinha acabado de me casar, tinha acabado de virar pai. Então, foi uma coisa bem ousada da minha parte, né? E caí de cabeça nesse mundo, assim. Eu achei, cara, acho que uma frase de um professor meu que virou amigo meu até hoje, o Felipe Pires, do MBA do IBMEC. Ele falou na primeira aula dele assim: o mundo financeiro é um serve para todos os players se dar bem, mas tem horas que
não tem jeito, você cai para a realidade, né? E você tem que remar a favor da maré. E aí eu tive certeza, eu falei, cara, vou mudar de área. E agregou muito para o meu conhecimento fazer um MBA de finanças, eu recomendo para todo mundo. Aí nessa época eu também acabei fazendo CPA 20, porque para quem não sabe, CPA 20, quando você está querendo ingressar no mercado financeiro, especialmente nos bancões, assim, né? É uma certificação para você poder prospectar pessoas de alta renda e investir o dinheiro delas, né? E foi o meu primeiro passo, assim, enquanto eu fazia a pós. E aconteceu que eu me vi com mais oportunidades na área de assessor de investimentos, né? E aí eu acabei, depois que eu terminei a pós, eu fiz já direto o Ancor, que é de... E para quem é engenheiro, assim, e está querendo entrar nessa área, cara, é difícil as duas provas. Vou te adiantar, assim, que não adianta você ter feito engenharia, que você vai ter que estudar muito, assim. E aí eu passei no Ancor, consegui ingressar, meu primeiro escritório era atrelado a XP, e aí eu fiquei algum tempo lá, mas eu aprendi muito, assim, porque tem muito profissional, assim, eu tive muita sorte de passar por muito profissional bom, assim, né, que conseguiu me ajudar nessa mudança de carreira, mas eu vi uma oportunidade muito diferente, assim, do que estava mais dentro do meu escopo, assim, do que eu acreditava que seria as novas tendências do mercado para assessor, assim, né? Que é onde eu estou agora, na Amor Capital. E o tipo de abordagem é muito... eu acredito que siga o que eu penso, assim, que seria pelas redes sociais, né? Que acho que todo mundo concorda que é o novo... se você não estiver na rede social e não procurar, por exemplo, LinkedIn agora, quem era eu antes de entrar na Amor Capital sem LinkedIn? Ninguém. Assim. A maioria dos meus clientes eu faço LinkedIn, Instagram, e raramente, assim, tem aquele papo mais pessoal, assim, como até porque eu comecei na pandemia, né? Não posso nem... Mas, assim, eu acho que a minha ferramenta principal é o LinkedIn. Dizem muito tem muitas casas que gostam de ligação, de cold call, as coisas. Eu já faço um pouco de cold call quando eu preciso, mas eu não sou muito adepto. E já faz mais de um ano na profissão, tô adorando, assim. Eu acredito que, olhando para trás, assim, cara, eu realmente aprendi demais, assim. Bacana, João. Eu acho que aqui a gente, né, se a gente for parar para pensar, assim, pelo, né, um pouco que você contou aqui para a gente, você fez uma transição de carreira, né, que você saiu da área de engenharia para uma área financeira, ali, de investimentos, né. Então tem uma diferença bem grande, assim, nesse sentido. E eu acho que a informação que você trouxe, referente às certificações, eu acompanho muito o pessoal referente a essas certificações, porque minha primeira formação é economia, né? Então, eu conheço muita gente da área, e aí, tanto quem já se formou, quanto quem vai se formar, e aí realmente é um desafio passar em algumas certificações, né? E tem que estudar bastante, realmente. Mas é isso. Acho que ele vai contar um pouquinho melhor para a gente, né? O trabalho dele e tudo mais. E enquanto isso, vamos dar uma boa noite para o pessoal que está aqui. O Dalmo mandou uma boa noite para a gente. Boa noite, Dalmo. Dalmo é parceirão. Ele tem um conteúdo muito legal, gente. Vale a pena vocês acompanharem. Eu sei porque ele sempre está presente ali nos meus posts
fazendo grandes contribuições assim muito muito bacanas. Então, gosto bastante dele e do posicionamento dele aqui na rede. Boa noite, Natália. Obrigado, tá, por acompanhar a gente numa sexta-feira. Boa noite, Olha Natália. só que rolê. E Weeklies, acredito que eu falei certo. Boa noite também, obrigadão por estar acompanhando a gente. E vamos lá, né, para a gente não perder muito tempo, assim, nesse sentido. E eu queria entender um pouquinho agora, né, entrando para essa área. O que faz, então, um assessor de investimentos? Cara, um assessor de investimentos é a pessoa que vai te auxiliar a investir direito o seu dinheiro, né? Assim, eu costumo... Tem muita gente que gosta de fazer a comparação com médico, assim, mas eu prefiro a comparação de um personal, assim, né? Porque eu acredito que a profissão, por ser uma coisa que a pessoa, ela pode tentar, assim, se ela tiver um conhecimento e levando até onde dá, mas uma hora, se ela quiser atingir outro patamar, assim, eu acho indispensável e melhor se você começar por um assessor, né? Porque, assim como academia, essa coisa, você pode até ir com seu amigo, assim, tipo, ele vai te dar uma dica ou outra, mas vai ter uma hora que você vai ter que ter uma opinião mais formada, mais elaborada de quem está no mercado, assim. E eu acredito que muita gente que eu abordo, assim, que, cara, eu abordo muita gente em rede social, assim, e muita gente não conhece assessor, não, o cara não liga, eu não entendo umas coisas dessas, assim, sinceramente falando. E o intuito do assessor é, cara, te auxiliar, te pegar pela mão e te levar para o outro patamar, cara. Porque se você vai ter uma hora na academia, se você acabar se aprimorando, você vai ter que melhorar e ele, cara, dá mais segurança para os seus investimentos, ele tem mais embasamento, enfim, ele vai pegar seu perfil e vai te jogar na realidade e vai falar onde você pode chegar com o seu perfil, assim, basicamente. Bacana. Eu acho que deu para, pelo menos assim, para mim ficou bem clara a sua explicação, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, que aí o João conta um pouquinho mais detalhado se precisar. E aí a gente pensa assim, né? Ok, né? Ficou claro ali o que faz um assessor de investimentos, mas aí para eu entender num contexto geral, qual que seria a importância de um assessor de investimentos? A importância do assessor é basicamente, cara, dizem que o maior coração do investidor é a carteira, né? Então, tá cuidando do dinheiro, do patrimônio, da família do cara, do suor que ele teve no trabalho. E você procura se adequar o máximo possível. Meu foco, por exemplo, assim, meu foco é são grandes empresários, executivos de IB, eu tenho muito cliente assim. Eu estou entrando muito agora no ramo de agronegócio, então, cara, é essencial ter alguém fora da porteira, assim, para ajudar com investimentos, com, com ele controlar melhor seu dinheiro, e até médico, engenheiro, assim, porque geralmente essas pessoas, elas têm o dia a dia muito corrido, e, por exemplo, pelo menos o pessoal de IB, que é Investment Banking, né, do mercado financeiro, eles entendem muito de finanças. Eu gosto muito de poder atender esse público, que eles me dão ideias, assim, muito diferentes, assim. E eles são bem ousados, assim, é bem legal. E eles têm muita restrição de investimento também, né? Então, é muito legal atender esse tipo de público, você aprende e
você acaba ajudando um cara desse, assim, você sente até, pô, cara desse tamanho aí, não podendo auxiliar o cara, né? E claro que as outras profissões também, escorre o dia inteiro. O pessoal do agronegócio, geralmente, você tem que atender no fim de semana, né? Porque... E tem muito cara que conhece muito de corretora, conhece muito de investimento no agronegócio. Isso que é legal, velho. Eu fiz uma reunião quarta-feira com dois caras que, que eles eram lá do Rio Grande do Sul, que eles estavam numa fazenda, tava tendo muita geada e os caras conheciam muito de mercado. Eu falei, nossa, os caras, eu pensando que ia falar com um pessoal um pouco mais leigo, assim, o cara deu uma aula, assim, para mim. E, e é isso, né? Uma das dores do investidor é essa, ser muito aguerrido no trabalho e não poder ter tempo de escolher o melhor produto. Então, o assessor vai sempre te auxiliar nessa parte. Que legal. E eu imagino, né, o desafio que é, assim, porque e as competências que você não deve desenvolver fazendo um trabalho desse, né? Porque, como você falou, são perfis diferentes ali, e aí já acaba ser, né? A gente sabe que as relações humanas, elas já são complexas, né? E aí, se a gente envolve dinheiro, e aí o dinheiro é da pessoa, né? Por exemplo, o meu dinheiro, eu vou confiar para outra pessoa, de certa forma, né? Então, a gente sabe, eu imagino, na verdade, até pelo contato que eu tenho, mas eu imagino o desafio que deva ser nesse sentido e o quanto você se desenvolve e tem se desenvolvido, né, referente a essa questão, assim, porque, olha, vender, né, eu acredito que muitas das coisas que a gente faz é uma venda, né, e a gente sabe que é um desafio, e aí quando a gente tem um público muito específico, se torna um maior desafio, enfim. Bem legal, assim, gostei bastante da tua explicação. Eu sei que você já falou um pouquinho, assim, mas eu queria entender, né, um pouquinho melhor. Então, como que um assessor né, o assessor de investimentos pode me ajudar? O assessor ele vai te ajudar. Por exemplo, tem pessoas assim que a gente. Vou dar um exemplo assim. O perfil da pessoa, geralmente, ela acaba mudando de acordo com o tempo, né? Geralmente, quando ela tem mais conhecimento de investimentos e quando ela é um pouco mais leiga, assim. Então, ele sempre vai, por exemplo, tem um tempo que eu tenho um investidor ele entrou um pouco leigo, assim, e agora ele já está reclamando no investimento conservador que eu dei para ele, que, cara, o conservador já bate muito a poupança. Ele falou, pô, isso aqui veio igual a poupança. Eu mostrei para ele, tava o dobro da poupança. Assim. Então, tipo, e ele tá aprendendo, e aí você fala, pô, acho melhor você refazer seu perfil, assim. Então, como que ele pode te ajudar? Ele vai identificar seu perfil melhor que a máquina, assim, né? E vai, vai indicar produtos compatíveis com o seu perfil. Quando tem muita gente que também quer muita rentabilidade com investimento conservador, você vai ter que falar para ele, ó, cara, o seu perfil não é esse. Sim, se o cara te liga todo dia, quer entrar em ações de qualquer jeito, né? E aí o cara é mais conservador e o cara tá te ligando todo dia, você vai falar, cara, ó, você tá me ligando todo dia, acho que não é bem seu perfil entrar em renda variável até o momento, né? Sim. E e vice-versa, igual eu expliquei anteriormente, né? A pessoa, dependendo da época que ela tá, ela é mais conservadora e dependendo pode ser mais agressiva, né? Que legal. E aí, né, só para eu entender, então, você dá esse apoio, né, para o pro profissional ali, para né, para a pessoa que te procura nesse sentido, assim, ó, a gente pode rever aqui, a gente pode, de repente, né, você pode seguir por esse caminho, é mais ou menos assim, nesse sentido mesmo? A gente pode auxiliar também como eu já disse, eu tô muito na área
de mercado financeiro, assim, com pessoa que já é do mercado financeiro, tem investidores que eles não gostam de, sei lá, que você fique muito em cima, e eles falam, cara, eu gosto de eu fazer um investimento, e eu cuido da parte burocrática, entendeu? E aí o cara assim, eu não posso investir em ações, então você me dá outro investimento que não seja atrelado a empresas, porque tem compliance aí. E aí a gente vai se moldando ao cara, assim, né? Então, acho que seria o maior exemplo, assim. E quando você é leigo, você precisa de alguém para te ajudar, né? Tipo, você pode se apoiar no seu amigo até a hora que der, assim, seu amigo, mas um cara que trabalha no mercado financeiro e principalmente que seja neutro, né, que ele não vai querer te agradar o tempo todo, ou dependendo de como o cara for, ele vai querer te agradar, mas não é o intuito aqui. Mas uma das formas, assim, dependendo, é que nem eu falei, um pouco genérico, né? Você vai ajudar a pessoa da maneira que ela mais precisa, onde ela sente mais dor, né? Entendi. Que habilidade, hein? Porque cada um é de uma forma, né? Como você trouxe, assim, cada um vai se comportar de alguma forma, mas bem legal, nesse sentido, assim. Gente, né, a gente está falando aqui há 22 minutos já, então vocês podem ir deixando as dúvidas nos comentários, que aí a gente vai respondendo, tá? Pode ficar muito à vontade, de repente, se algum termo não ficou claro, ou vocês não conseguiram escutar alguma palavra que a gente falou, algo nesse sentido, é só comentar aqui, que a gente tenta explicar de uma outra forma, ou esclarece algum termo, tá? E aí, no começo, você falou da certificação da CPA, né? E da Ancord, acho que é isso o nome, se não me fugiu da cabeça. Então, hoje, o que você diz assim? Quais certificações, então, para ser um assessor de investimentos? Precisa das certificações? Como que é nesse sentido? Para você ser assessor, você precisa da certificação do Ancor. Então, você vai fazer mais ou menos uma prova de, acho que são uns 15 módulos, 60 questões, e você precisa ter 70% de aprovação. E é uma prova bem, para quem não é do mercado, assim, é bem complexa, assim. Mas se você procurar um curso, assim, legal, eu, por exemplo, fiz pelo T2, né? E eu já tinha passado pela CPA 20, que também é bem complexo, assim. Mas, cara, se você trabalhar duro, se você estudar duro, cara, não, é uma prova. E, e, e é um pouco... Intimida um pouco por ser do mercado financeiro, e você... geralmente é na FGV, né? Então, entra várias pessoas do mercado financeiro, e você, pelo menos no meu caso, não era do mercado, você fica um pouco intimidado, assim, mas se você tiver bem estudado, não tem segredo, assim, né? E se você quiser tem a CEA também, que é para, geralmente, é uma depois do CPA 20, assim, que geralmente os bancões pedem, assim, né? Que é mais para gerente de relacionamento. E o CFP, que é o de planejador financeiro. O CFP, eu fiz a última prova, passei em alguns módulos, assim. São 6 módulos, os 2 primeiros acho que é das 9 a 1 da tarde, e os outros 4 é das 3 até as 6 da noite. Então, é bem difícil essa prova. E quando você passa nos módulos, você tem até 2 anos para tirar, né? Então, é uma prova que, olha, você tem que estudar muito para passar nessa daí, que essa daí o pessoal tá de parabéns. Acho que no Brasil acho que tem 5.500 CFPs, alguma coisa assim. E aí é mais pro ramo de private banking, né? Para famílias milionárias, wealth management, essas coisas.
Que legal. Ah, e aí a gente, né, pensando assim um pouquinho, parecendo, não é claro que não é uma entrevista de emprego, gente, não é isso, mas hoje o que que você traria assim que é o principal desafio assim da tua profissão? A gente sabe que tem vários, né? Porque imagina, né? O nível que você está ali, o tipo de cliente. Mas hoje você teria assim um principal desafio ou você acha que não, que são conjuntos ali? Principal desafio é que quando seria mais ou menos. Eu tive conversando com. Eu fiz uma visita para Amur agora, em São Paulo, lá no Jardins, que é o segundo escritório aqui de São Paulo, né? Primeiro da Barra Fundo, Leandro Miola. E, e eu tava conversando com o novo head lá, e ele falou: é muito difícil você entender que você é autônomo, você não tem salário fixo no começo, e é muito difícil, se você não é da área, você se tornar comercial, assim, né? Você ir atrás dos seus clientes, para mim, o desafio mais difícil foi encontrar o meu caminho para encontrar novos clientes. E eu acabei voltando para o início, que foi onde foi o LinkedIn, né? Eu acho que minha maior plataforma, até a Natasha tá aí, o Dalmo, o Sérgio, eles podem falar assim que eu mais que a plataforma foi uma mudança assim para mim, né? E eu já tentei cold call assim, recentemente até tentei prospecção a pé, e aí cara, eu achei oportunidades nesse caminho, mas onde eu me encontrei foi na rede social mesmo, e eu acho que esse é o maior desafio assim do assessor, continuar aumentando a sua custódia de carteira e atendendo os clientes bem, fazendo uma pós-venda melhor ainda, porque não adianta você trocou a assessoria e atende o cara mal e aí o cara sai da carteira, né? Muito assessor eu já vi falando isso, mais experiente, assim. Acho que o maior desafio para mim foi o comercial mesmo, assim. Realmente é uma habilidade ali, um jogo de cintura, né, que precisa, que olha. E aí você tocou num ponto, eu acho bem legal, assim, que claro que eu conheço um pouco do trabalho, mas não sabia tanto assim, né? E aí você falou assim que você usa do LinkedIn como uma ferramenta, né? Que é uma principal ali para você. E hoje para mim é a principal e a gente é de áreas muito distintas, né? Uhum. E que legal assim, né? Que a gente pode ver que é uma coisa que eu escuto muito, na verdade, que o LinkedIn ele só funciona para quem é de RH e tudo mais, mas na verdade não, tá aí a prova, né? Que você utiliza do LinkedIn para trabalho, né? Que realmente e eu acho sensacional porque a gente consegue, né, conhecer muita gente legal, muito profissional bacana. Por exemplo, né, eu te conheci através do LinkedIn, então assim, a chance da gente se conhecer assim pessoalmente ou era muito complicado, né? Então, o LinkedIn, querendo ou não, trouxe essa facilidade. E aí eu falo, né, para as pessoas também que estão acompanhando a gente que não é só para o RH, né, que funciona o Sim. LinkedIn. Tem muita utilidade, aí vai de você ter uma estratégia e saber utilizar também, né? Isso é bem E, importante, mas é legal ouvir isso assim de você. e eu até falei, cara, com a Natasha, assim, eu tava conversando, ela dá aula de francês, né? Ela fala, cara, na minha região, assim, eu não tinha muita gente que acabava indo atrás de francês e o LinkedIn me deu oportunidade no Brasil inteiro, assim. E para mim também, eu achei investidor de Portugal, assim, entendeu? Tipo, o cara tinha o LinkedIn aqui no Brasil, mas ele é de Portugal, assim. E que nem eu tava falando com você, eu achei investidor lá do Rio Grande do Sul, e essa reunião eu fiz reunião com um pessoal de Mato Grosso.
Então, cara, quem tá fora do LinkedIn agora, eu acho que tá perdendo uma grande oportunidade, assim, de se relacionar com um público muito bom, né? Eu acho que, e com certeza, né, a gente aprende muito também. E às vezes a gente chega, e eu falo isso por alguns candidatos, às vezes não é o candidato que a gente busca, mas ele traz indicações, que eu acho que é isso que você também precisa e é importante para o seu trabalho, né, indicações, e a gente sabe que ajuda muito, né. E para a gente que é de recrutamento, mesma coisa, algumas posições são muito específicas, então a gente precisa de indicação, né, do pessoal que se conhece ali e tudo mais. Então, isso é importante também, né? Questão de networking e tudo mais. Mas é bem legal trazer isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo aqui, né? E aí vai da forma que você vai se posicionar e como você vai se posicionar, né? Porque. E você acaba. Desculpa. Não, pode falar. E você acaba aprendendo qual o jogo de cintura de cada plataforma, assim, por exemplo. No LinkedIn dificilmente você vai prospectar alguém do agronegócio. Você vai para o Instagram, que é onde o pessoal tá mais, que eles se sentem mais confortáveis. Médicos estão muito, eles são um pouco variáveis, mas no Instagram eles têm bastante médico, odonto, assim, né? E aí você vai remando conforme o jogo de cada rede, assim, um pouco mais leve, um pouco mais profissional, né? Eu só preciso agora descobrir um pouco mais do Facebook, se alguém souber um pouco mais. Olha, eu uso o Facebook também para algumas vagas que eu trabalho assim. Mas é diferente, claro, o nosso trabalho é diferente, né? Imagina. Eu não saio abordando as pessoas no Facebook, eu participo de grupos, né, e tal. E é muito direcionado nesse sentido, assim. Uhum. Mas realmente é uma rede social muito diferente, assim, porque às vezes eu coloco ali uma vaga específica ali, e aí tá, tá muito detalhado ali, assim. Eu sei que isso acontece no LinkedIn, mas eu tô falando que porque no Facebook acontece muito mais. Então, e aí o pessoal tá perguntando o que tá ali, sabe? E aí, assim, a gente precisa entender que é o público que tá ali, talvez com menor acesso à educação, porque, assim, normalmente a gente pega posições mais operacionais nesse sentido, para divulgar no Facebook e tudo mais, né? Então, isso que você falou é importante, a gente entender as plataformas, porque cada um é de um jeito. Então, assim, né, quem você vai achar no LinkedIn, talvez você não ache em tal lugar, e no Facebook. E aí, quem você acha no Facebook talvez não esteja aqui. Então, é importante a gente entender um pouquinho de cada rede social, né? E com certeza, né, se a gente usar da melhor forma, dá resultado ali. Não tenho dúvidas quanto a isso. Eu acho uma coisa que você falou assim do LinkedIn e a Natasha que está aqui, acho que também pode contar um pouquinho, mas eu sou, assim, antes do LinkedIn eu sou uma pessoa, depois do LinkedIn, que eu comecei a usar, né, porque eu já tive o perfil. Então eu já tinha desde, não lembro o ano, mas eu não usava. Depois que eu comecei a usar, muitas portas se abriram, eu conheci muita gente, eu tive muita oportunidade. Parece muito clichê, assim, né, o que a gente... Ou parece, ele tá falando, mas ele é de RH, ele não sei o quê. Mas, assim, ó, realmente, o LinkedIn me abriu muitas portas, cheguei em muitas pessoas, então, cara, é uma baita ferramenta que eu sempre vou falar, porque me ajuda muito, né? Como eu falei, eu consigo chegar em pessoas que eu não conseguiria se não fosse o LinkedIn, sabe? Então, eu acho legal trazer isso aqui, porque eu vejo que muita gente acaba desanimando ou algo nesse sentido, assim, mas eu acho que se você definir uma estratégia ali e for, e como eu falo, assim, eu sempre estou aqui no LinkedIn, né? Muito, né? Mas eu estou trabalhando, na verdade, então eu não fico muito no feed ali, mas opa, eu sempre estou trabalhando, então, assim, é legal nesse sentido. Por isso que quem está assistindo, ali, né, dependendo do teu negócio ali, define uma estratégia e vai para cima, porque funciona assim. Para você ter ideia, muita gente chega para mim e fala: Leandro, você, né, reestrutura meu currículo, você faz uma simulação de entrevista comigo.
E eu não abordo, assim, as pessoas, né? Meu trabalho é um pouquinho diferente. Mas por causa do meu conteúdo, as pessoas acabam chegando até mim, sabe? Então, é Um legal, assim, conteúdo indireto, fazer né? isso. Exatamente, assim. E eu faço conteúdo realmente para ajudar as pessoas, porque, né, é claro que a gente sabe que nem todo mundo tem os mesmos acessos, isso é fato, né? Mas acaba chegando até as pessoas e elas vêm falar comigo e tudo mais. Então é bem legal nesse sentido, assim. A gente vai falando daqui, já deu 35 minutos, mas se vocês tiverem dúvidas, pode ir deixando nos comentários. A gente tem umas aqui, acho que dá para a gente falar um pouquinho delas, né? E aí a gente vai batendo um papo. O Dalmo perguntou aqui para a gente, né? Quais as soft skills são importantes para alguém que trabalha como assessor financeiro? Só para esclarecer, assim, né? A gente chama de soft skills, na verdade, as habilidades comportamentais, né? Se a gente fosse dizer assim. Então, para quem está acompanhando e talvez não sabe de repente, então é isso. Mas eu acho que eu sei que, né, o João sabe melhor do que eu nesse sentido, mas eu acredito que uma das primeiras que eu apontaria ali é a comunicação, porque não tem assim como a gente falar aqui, né, de uma venda, uma conversa ali com um público específico, se você não tiver comunicação. Imagina, né? Sai tudo errado, né? Um É, processo todo errado. Então, eu ainda acho que mais a que a comunicação nossa é atividade é bem regulada, né? Então, se você não soubesse comunicar, tem perigo até de, por exemplo, o Zezinho do YouTuber não vai tomar multa nunca, né? Mas o assessor, se ele sair um pouco da linha, assim, só, ele pode tomar uma multa pesada, assim, no CVM. Então, a gente tem que sempre se adequar, tem que sempre aprender. Eu até surgi, quando eu conheci o Dalma, eu falei, cara, eu queria me comunicar igual você, assim, que eu acho que e ele me indicou alguns cursos, assim, eu ainda não tive tempo de fazer, porque fiquei todo enrolado tô fazendo um monte de certificação, mas eu acho que comunicação, acredito que ter resiliência, assim, porque ser autônomo mesmo, assim, é uma coisa difícil, é diferente e não é nada glamuroso, assim, que nem o pessoal vende, assim, uhum. no mercado financeiro, porque, mas assim, você acaba encontrando um mundo totalmente diferente, assim, e eu gostei muito, assim, pra falar a verdade, porque você acha que é só abordar a pessoa física, e aí você acaba aprendendo de tudo um pouco, assim, é uma coisa, pô, abordar a empresa, é, fazer reunião sobre dívida estruturada, reunião sobre um cliente que quer, às vezes, algum aporte de alguma empresa, às vezes que quer emitir uma dívida no agro, às vezes o cara quer fazer uma introdução para o mercado livre de energia. E quando você começa, você só gosta de investimentos, né? E você é apresentado para um mundo de oportunidades assim que, que, que acabam surgindo, mas você tem que ter resiliência para aguentar, assim. Porque eu converso com por exemplo, um amigo meu que ele é assessor faz muito tempo, assim, e ele falou, cara, já vi no mês, no começo eu já vi rendendo 50 centavos. Tipo, meu salário foi esse. Sim. E ele, cara, hoje ele tem uma carteira gigante, assim. Ele já foi sócio principal, majoritário de, de um escritório, assim. E, e ele sempre falou para mim, cara, você tem que ser resiliente, você tem que acreditar, você tem que correr atrás de cliente, tratar bem, e que autônomo não é fácil, não, assim. Eu acho que como você trouxe, assim, né, até abrindo um pouquinho esse assunto, as pessoas estão glamorizando, né, o trabalho autônomo de uma forma, assim, mas
Mas é claro que quando a gente está falando, eu estou trabalhando aqui para mim, eu que tenho que fazer a minha renda, né? Se eu não fizer, eu não tenho uma remuneração lá no próximo mês, ou enfim. Então é um esforço muito grande nesse sentido, assim. E é um desafio bem grande também, porque é igual você trouxe o exemplo dos 50 centavos, né? E de repente, assim, eu diria assim, qual a garantia que você vai ter uma remuneração amanhã, né? Então, Sim. eu vejo que muitas pessoas que me procuram que fizeram essa troca, principalmente CLT e PJ, né? Ali na loucura ou no calor da emoção, tem essa dificuldade, assim, porque elas faziam o trabalho e tinham uma remuneração fixa, sabe? Querendo ou não, mesmo que talvez baixa para o que ela considera, e aí de repente ela vem para o autônomo, para um PJ ali, né, para um MEI, e aí ela sente essa dificuldade, assim, e eu acredito que você pontuou muito bem, assim, que não é glamuroso, né, é um trabalho muito puxado, eu acredito que pode, não que eu esteja comparando os trabalhos, mas você tem um grande trabalho, assim, é tudo muito intenso, você, né, cada minuto, cada segundo conta ali para você, então eu acho importante a gente trazer essa informação também, assim, né? E eu imagino também que uma das soft skills que vocês precisam ter é a empatia, né? Porque a gente está falando de outra pessoa, né? Não é simplesmente eu chegar aqui, conversar com você e achar que você vai querer comprar ou negociar comigo, né? Eu acredito Uhum. que no trabalho de vocês a empatia deva estar muito presente, né? Sim, inclusive, assim, quando eu abordo, assim, muito investidor, às vezes, assim, quando você está abordando pelo LinkedIn, é muito comum, assim, que até você tinha falado, assim, muita gente usa o LinkedIn só para procurar emprego novo, assim, e você acaba achando gente, assim, que, pô, eu trabalhava no mercado financeiro, tô desempregado, eu achei que era outro tipo de entrevista que queria fazer comigo. E aí você fica sensibilizado, né? Você fala. Eu já mandei várias pessoas pro, pro sócio majoritário lá da nossa empresa, porque. E você, cara, a pessoa te explica a vida dele, já fala tudo o que ele faz, e aí você fala, cara, você tem tudo para dar certo, só que o momento agora, principalmente agora, né? Não tá sendo tão legal assim, né? E tá ok, né? Não tem o que fazer. E até meu pai foi grande parte da vida dele, ele foi autônomo, então eu aprendi muito com ele, assim, né? Nessa parte, assim. Especialmente tem dias que você não vai receber, não vai ser meses que vão ser mais difíceis. Mas o que ele sempre falou é que quando as coisas estão bem difíceis é porque elas vão melhorar. Quando elas estão bem boas, é que segura a onda que daqui a pouco vai vir uma fasezinha difícil, assim, né? Isso é realmente acontece. E aí a gente, né, fala, né, mas a gente poderia, assim, ficar a noite inteira, eu acho que listando habilidades, mas eu acho que uma das que eu acho que também, pela tua fala, eu percebi que você precisa ter ali uma organização, um planejamento, porque senão a tendência é não dar certo também, né? Claro que tudo na vida, né, a gente precisa ali se organizar, se planejar, mas tem coisas que a gente consegue ir empurrando, né, tipo, de certa forma, mas tem coisas que não, né, e eu acredito que no teu trabalho, a organização ela seja muito importante nesse sentido, né? Porque senão a chance de dar errado é muito grande, né? Também, mas assim, eu acho que uma hora você vai ter que esbarrar, é que nem a vida, uma hora vai te entortar, né? Quando você vai aprendendo assim, uma hora você vai levando o seu jeito até a hora que não vai ter jeito de você evoluir, senão você ficar mais organizado, ter fazer o mínimo necessário para bater as metas. E aí não vai ter jeito, né? Mas eu acredito que no começo, eu vejo tanto assessor reclamando disso, assim, que a remuneração é autônoma, não sei o quê.
E eu acho que a maior mesmo, assim, no começo, você tem que ser duro na queda, assim, você tem que ir para cima, você tem que enfrentar tudo, assim, medo de prospectar gente que você não conhece, medo de prospectar família, que tem muita gente que, pô, da sua família, sabe, o cara investe, só que o cara não quer mostrar o patrimônio dele, assim. Ou seu pai, por que você vai tomar conta do meu dinheiro, sabe? Até tem essas coisas, né? Então eu acho que é muito de enfrentar o começo, assim, né? Uma coisa muito. Todo dia você vai ter que enfrentar alguma coisa diferente, assim. Ou até investir dinheiro de seus amigos, assim, né? Se o seu amigo seu, você conhece a vida inteira. Ah, beleza, eu vou investir, beleza, criou conta, e agora, o que você vai fazer? Aí você, tipo, você não tem experiência muito, assim, você pede ajuda para os outros, você fica meio envergonhado, assim, no começo, você não, como são os seus primeiros passos, né? Então, é um enfrentamento duro, assim, né? Mas você acaba se adaptando, e aí, quando você acha o seu caminho, assim, aí você vai embora, assim, né? Geralmente falam que quando você passa da custódia de 1 milhão da sua carteira, aí que você começa a, a pegar indicação dos outros. Até esse 1 milhão, assim, é um pouco complicado, assim. E assim, claro que a gente não vai falar aqui, né, que de valores e tudo mais, mas se a gente for pensar aqui, né, pelo que você está me falando, pelos alguns colegas que eu conheço, dá para fazer uma remuneração interessante nesse trabalho também, né? Tá, porque se você for um cara que já é do mercado financeiro, você já começa muito diferente, né? Porque eu acho que muito dessa atividade é muito relacionamento, né? Então, se você já trabalha com o cara, já investe com o cara vai trazer a empresa para investir com você, né? Então, é outro papo, né? Eu acredito que é o que todo mundo fala, relacionamento nessa profissão é essencial, assim, né? E aí, assim, eu acho que só falando mais uma habilidade, porque a gente já foi falando várias aqui, mas eu Até, acho que mais uma que dava para a gente trazer a questão de habilidade de negociação, né? Porque, assim, eu acompanho muito, né? Imagina, a gente vai entrevistando, a gente também precisa dessa habilidade, mas realmente, né, quando a gente fala em vendas e em tudo mais, essa habilidade era muito forte, né, a questão de negociação. Então, eu imagino que para você também tem, assim, você precisa ter essa habilidade de negociação muito forte, né? sim, mas isso depende muito também se se o seu escritório te ajuda nesse quesito também, né? Porque hoje em dia, mais do que nunca, eu acredito que o escritório tem que andar junto, assim. Não adianta vir com o papo de todo mundo ser sócio, todo mundo ser parceiro, e aí exigir que você esteja, seja um CLT, né? Então, tem que trabalhar junto, o escritório tem que te ajudar, o escritório tem que dar as mínimas condições para você trabalhar, entendeu? Porque eu conheço, você que trabalha com RH, você sabe, assim, tem muita gente que fala uma coisa, vem de A e vem C, assim, então e aí eles têm que te dar treinamento adequado, se quando tiver nos momentos ruins, eles vão ter que estar junto com você, né? Não adianta. E vem do assessor também, né? Não adianta ele também falar, eu sou o cara, tem uma carteira de tantos milhões, aí chega lá, foi só papo, né? Sim. Né, você falou que a gente vê, né? Fala uma coisa e a outra. É um ditado popular que o pessoal usa bastante, é a questão do famoso gato por lebre, né? Então, É. troquei o gato por lebre ali.
Me veio na cabeça, assim. A gente tem mais uma pergunta aqui da Natasha. Não tá aparecendo aqui, mas eu lembro que foi a Natasha que perguntou. Tá aparecendo LinkedIn User, mas foi a Natasha. Qual seria a melhor opção de investimento nesse momento, João? Olha que essa aqui. É uma questão que depende muito. O pessoal geralmente me aborda assim, perguntando qual que é o melhor investimento agora. Mas não tem como eu responder se eu não ver o perfil da pessoa, né? Quando você libera o login na plataforma, você está sujeito a alguns testes assim básicos assim para saber qual é o seu conhecimento com investimento. O assessor também tem que ter o feeling para saber, né? Às vezes a pessoa está nervosa, ou às vezes a pessoa está um pouco, sei lá, está querendo investir mais uma coisa e acaba sendo mais tendenciosa. Então, depende muito do perfil, depende muito de quanta rentabilidade a pessoa quer, depende se a pessoa quer, pode perder esse dinheiro ou quer, não pode perder de jeito nenhum, então tem que ser mais conservador. Mas o importante é que tenha um cara que seja o seu braço direito e que dê a devida importância sem se importar, assim, né, com se, vou jogar em pessoa em diversos produtos e vou ter uma remuneração maior e dane-se, né, que muita gente vem com essa reclamação vindo de outros bancos, assim, né, e essa prática que não é muito ética, assim. E você tem que ter um assessor de confiança, né, eu não posso, por isso que essa questão é muito aberta, assim, para responder, eu acho. Exato. Eu também sigo essa linha, né? Porque é muito específico, né? Cada um. Tem gente que quer arriscar, tem gente que não. Cada um vai ter um valor ali específico, então você foi bem assertivo, assim, concordo. Mas só não investe na poupança, pelo amor de Deus. Isso é certo. Perfil conservador não quer perder. Deixa eu ver. A Natasha que comentou aqui, é perfil conservador e não quer perder. Eu gosto de recomendar sempre um fundo DI para essa pessoa, porque ele é um fundo que ele investe teoricamente eu digo, porque ele faz um mix assim de tesouro pré-fixado com pós-fixado, com crédito privado, assim, e é um investimento seguro, tanto que muito cliente que eu boto, geralmente que eu invisto, eles reclamam, assim, eles pensam, pô, assim, falou tanto esse produto e tá rendendo, assim, pouco, mas é quase o dobro da poupança que ele rende, e você pode tirar no dia seguinte, assim. Então, é onde a gente coloca a chamada reserva de emergência, né? Que é o dinheiro que você não quer perder, que você precisa para um curso, você precisa para comprar uma casa, e você quer que renda mais que a poupança. E tem muita gente que acaba comparando a poupança, assim. Para quem não sabe, a poupança foi 0,23 ao mês, mês passado. E alguns fundos DI, geralmente, eles giram em torno de 0,43 ao mês e 0,48 ao mês com liquidez de um dia, né? Já consegue pegar o dinheiro no dia seguinte. Então, é muita vantagem, né? Não tem muito o que falar, assim. Acredito que você respondeu ali a dúvida da Natália. E a gente, né, vai caminhando para o final, mas assim, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, tá? Que a gente vai lendo enquanto a gente vai conversando aqui. E aí eu queria que você falasse assim, agora mais específico de você nesse sentido, né? Como que o João pode ajudar quem precisa desse apoio para investimentos? Como eu posso ajudar? Eu costumo dizer assim para as pessoas que eu abordo, assim, eu posso ajudar até
além de investimentos, né? Esse dia que eu estava falando com uma pessoa do Rio Grande do Sul, ele falou, pô, tá querendo uma parceria e tal. Como eu atendo pessoas de alta renda e eu prospecto pessoas de alta renda, eu tô o dia inteiro conversando com pessoas de alta renda, se uma pessoa vier e ser minha cliente e perguntar, pô, você não conhece ninguém do mercado financeiro que pode me ajudar? Eu tenho contato com muita gente, para começar assim, né, no mercado financeiro, isso já é um baita adianto. Para investimentos, acho que eu já disse, né, por isso que eu mudei um pouco o tom, assim. Para quem quer começar também, eu não possuo custódia mínima, até porque eu tô há uns 2, 3 meses nessa casa agora, e eu não vejo sentido, assim, em fazer uma custódia mínima. Tem muito assessor que trabalha com custódia mínima, mas eu não ligo, assim, na verdade. Eu ajudo todo mundo, assim, que vem me pedir, assim. Tanto que eu tenho gente que investe comigo com 3 mil reais, assim, que é até amigo meu, assim, então já virou amigo meu, e é isso, eu posso ajudar no que precisar, assim, em relação a investimentos ou empresa, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que, nesse quesito, eu posso vir ajudar. E assim, se alguém, por exemplo, estiver começando ali na área e tal, e quiser tirar algumas dúvidas com você, pode te chamar ali no inbox? Pode? Eu tenho muita gente que vem, como o meu escritório tem muita divulgação via rede social, e eu sou bem ativo no LinkedIn, eu já trouxe uns 3 ou 4 assessores, assim, né? Que o pessoal vem falar comigo, pergunta como é, que tá querendo começar, fez uma reunião e não estava muito seguro, e, e me liga, assim, já ligou gente de Minas Gerais, assim, e eu atendo todo mundo, assim, eu não tenho muito problema com isso. O Leandro, quando a gente foi fazer até essa live aqui, ele veio falando assim, veio me perguntando, que ele acredito que ele não conhecia muito. Até que foi fácil, assim. E ele é muito fácil também, então foi muito tranquilo de fazer. Sim. É porque eu acho que às vezes as pessoas, né, veem a gente ali num perfil e postando conteúdo e falando, e às vezes a gente pode parecer inacessível, né? Mas não, assim, como eu falo, por trás ali do computador tem um ser humano e eu sou bem tranquilo, assim. Eu respondo todo mundo que vem falar comigo, que tem alguma dúvida. Claro que às vezes demora um pouquinho, né, por conta da correria ali. Mas eu procuro responder, então, assim, eu acho que é essa a essência, sabe? Não adianta a gente querer complicar as coisas, né? Eu acho que não precisa ir. Né? Eu digo mesmo, assim, o João foi bem acessível, falei ali com ele, expliquei para ele, falei, não, bora dentro, nem, o que você acha disso? Não, beleza, pode ser. Isso, não, beleza, pode ser. E eu falei, nossa, tá muito fácil realmente, né? Então, mas acho que é isso, assim, é muito do perfil também, né? Uhum. E a Natália agradeceu, né, a resposta do João. Natasha, Realmente, pode umas ligar, respostas ótimas. pode ligar todo dia. Já conversei com ela várias vezes já. Pessoa muito legal, já conheço a filha dela, ela já conhece minha filha também. Venha, ô Natália, fica o convite aqui ao vivo para você não recusar. Não, brincadeira, né? Imagina. Mas venha fazer uma live comigo também, tá? Tá super convidada. Eu gosto do Ela é conteúdo da legal. Natália também, é muito legal. Ela é muito gente boa, cara. Você vai gostar da live. Dalmo também. O Sérgio ainda não conheço, mas pretendo conhecer um dia também. Vamos todo mundo para a live, gente. Todo mundo bem-vindo, de verdade. E aí, assim, né, para a gente finalizar aqui, eu acho que você conseguiu trazer um conteúdo muito rico, muito bacana, muito massa. Eu acho que tirou minhas dúvidas e de quem está assistindo a gente. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, para quem está aqui numa sexta-feira, né? A gente está falando por 1 hora, então pode ficar muito à vontade. Eu acho que muito das dores dos investidores, assim, além das que eu falei, de pessoas que
que já conseguem investir por si mesmas, assim, ou as pessoas que não têm tanto aprendizado, assim, eu falo, uma mensagem que eu deixo é de não ter medo, assim, de procurar um braço direito com investimentos, procurar um assessor que te ajude mesmo, que é uma ferramenta a mais, que você pode ter, mas muita gente fica com um pouco de receio, assim, de sair de outras plataformas que não disponibilizam de assessores, que acho que tá bom e que o grupo de amigos dele vai acabar sempre ajudando, assim, mas não é bem assim, né? Eu acho que é uma experiência válida, que não tem custo adicional e que é um profissional do mercado financeiro que está estudando todo dia, está sempre lidando com investimento de outras pessoas, né? Se você botar o dinheiro para o teu amigo investir, experiência própria, quando, quando eu não era assessor, eu até tentei fazer isso e é bem difícil, assim. E porque o assessor sempre tem o conhecimento geral, assim, da plataforma inteira. Geralmente, seu amigo só vai ter conhecimento de um tipo de investimento, né? Ou até pessoas do mercado financeiro. Não tenham medo de ter um cara para ajudar vocês com burocracia, até porque eles nunca têm tempo para poder para poder avaliar os produtos, para fazer portabilidade, ter uma plataforma bacana, um cara que esteja à disposição, né? Legal, bacana. Bom, da minha parte, assim, eu só tenho a agradecer realmente, né? A gente sabe que é um desafio muito grande você estar ao vivo, né? Se expondo para as pessoas. E muito obrigado de verdade por ter topado, né? Uhum. Como eu digo, sem as pessoas a gente não faz nada, né? E também a quem acompanhou a gente durante esse tempo que a gente ficou aqui. E para quem vai assistir a gravação também, muito obrigado. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer, como eu falei. A gente se vê na semana que vem. E é isso. Um abraço, um bom fim de semana. Também um agradecimento a você, né, que, cara, disponibilizou esse espaço para mim, para eu poder falar um pouco da minha profissão, e que eu não te conhecia, assim, puta, achei muito legal, assim, te conhecer. Eu gosto de gente, assim, tranquila, assim, tipo, se alguém receber um convite dele, por favor, faça, que é um cara muito legal, assim, e acho que é isso. Obrigadão, hein? É bom ouvir isso também. E a gente termina com a mensagem, né, do Wikileaks. Parabéns pelo conteúdo compartilhado. Gosto bastante de ler essas mensagens, porque mostra o caminho, né, que a gente está seguindo, a gente está indo pelo caminho certo. Às vezes a gente acha que ninguém vai aproveitar o conteúdo, mas faz diferença, gente. Então, produzam o conteúdo de vocês também. E é isso. A gente vai se despedindo semana que vem. Um abraço e ótimo fim de semana.